Tem muita gente aí entrando. Oi, Gui, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Olá, Walter. boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo Boa bem noite. aí? Estou ouvindo Ótimo. bem. Vocês estão ouvindo, gente? Seja bem-vindo, Walter. Obrigada por participar aqui com a gente no lugar de encontro, né? Você é muito bem-vindo, muito querido por nós, uma pessoa que apoia muito o lugar de encontro, né? E a gente gosta muito de você. Bom, acho que quero apresentar um pouquinho o Walter aqui, né? Já que ele vai falar um pouquinho para a gente hoje. O Walter, ele é médico psiquiatra, ele é professor na Universidade lá de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Na UFSC. Já dá aula lá há bastante tempo, né? Então tem um caminho longo aí como professor. O Walter também já participou e participa de muitos movimentos sociais, da luta antimanicomial, é uma pessoa histórica aí pra gente, né? Escreve vários livros e eu tenho certeza que vai agregar muito nessa noite de hoje. E é isso, Walter. Fala um pouquinho pra gente que você tem para nos contar aí, traz um pouquinho de esperança, né? Porque em tempos tão difíceis a gente precisa falar de esperança, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a você, Sara, sua equipe, pelo convite, né? A oportunidade de estar com vocês, de estar participando, estar podendo falar com as pessoas nesse momento que a gente precisa tanto falar uns com os outros, falar e ouvir, né? Então, queria, em primeiro lugar, agradecer. O lugar de encontro é uma inovação, é uma coisa bacana. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês e sei o quanto vocês estão empenhados e o quanto que vocês podem ajudar as pessoas e o quanto que é importante que coisas como lugar de encontro aconteçam no mundo e particularmente num momento como esse agora. Bom, eu acho que a gente tinha que começar, eu devo começar, eu penso, fazendo uma ressalva antes de começar a falar de coisas positivas, de esperança, etc. Eu acho que sempre é bom fazer uma ressalva que às vezes a pessoa fica, puxa, mas vamos falar de coisinhas positivas, coisa e tal, no meio de tanta dor, tanta confusão. Eu acho que a gente não deve esquecer, eu não estou de maneira alguma hoje, fui convidado, encomendado, né, para falar sobre a esperança, que é um tema que eu gosto muito, mas lembrando que nós estamos conscientes de que nós estamos passando um momento de muito sofrimento e muita dor. Nós não estamos esquecendo isso. Eu não estou esquecendo isso em momento nenhum. Eu sei o Com quanto que as certeza. pessoas, né, o quanto que as pessoas estão sofrendo no mundo afora, no Brasil, em todos os estados, em todos os lugares, sofrendo de várias maneiras, sofrendo porque tem uma afecção como do coronavírus mais próximo, mais perto, quem perdeu alguém, quem está com alguém doente, quem está com alguém no hospital, não consegue falar, não consegue nem chegar perto. Gente que tem pessoas, amigas que estão nessa situação, sofrem por elas também. E outros sofrimentos, sofrimento de não poder trabalhar, sofrimento econômico, muita gente perdendo as condições financeiras, com medo mesmo de não poder pagar as contas. Então tem muito sofrimento e muita dor nesse momento pairando e atingindo a todos nós. Então quando nós estamos aqui hoje tentando falar sobre as coisas positivas de que podemos falar, eu queria fazer essa ressalva de que de maneira alguma estamos aqui fazendo um papel, digamos assim, de poliana, de mundinho cor-de-rosa, vamos fingir que nada está acontecendo. Acho que não é isso. Acho que a gente primeiro tem que reconhecer que nós estamos num momento de muito sofrimento e muita dor. Então, eu queria primeiro fazer essa ressalva. Com certeza, Walter. Acho que não é um momento muito fácil mesmo, a gente não pode esquecer, né? E eu acredito também que diante de tanto sofrimento, é importante que a gente também fale de coisas boas, né? Não é negando que existe esse sofrimento, porque eu acredito que ele faz parte de todo mundo, né? Nós profissionais da saúde, a gente também está sofrendo, né?
Então, esse sofrimento é para todo mundo, cada um com seu peso, cada um com, né, da sua forma, mas ele existe, com certeza. Só para dizer para o pessoal aí, sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando, que está comentando, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois para o Walter, podem fazer, a gente vai tentar responder aqui também. Então, eu gostaria de começar falando um pouco, como é uma conversa, né? Não é uma aula, nem uma conferência, nem uma palestra, vou me dar aqui ao luxo de ir falando livremente, conforme as coisas vêm acontecendo entre nós, aqui mediado por você, Sara, que eu sei que é uma excelente condutora aí de conversa. Os budistas falam, tem um mantra, quase que um mantra, não é bem um mantra, os budistas que me perdoem, eu não sou budista, então vou falar de uma coisa que eu vi dos budistas, mas que eu não tenho autoridade para falar, mas que me toca muito. Foi uma coisa que um budista, conversando comigo, falamos muito sobre isso. Dor é sofrimento, sofrimento é vida. Vida é sofrimento, sofrimento é vida. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi isso a primeira vez, e por muitos anos eu venho checando e rechecando essa frase, esse princípio. E que realmente a vida humana, ela, ao mesmo tempo que ela, com o sofrimento, ela pode ter muitas desvantagens, mas ao mesmo tempo é o sofrimento que muitas vezes impulsiona a vida. O sofrimento nos faz ter que superar situações de vida. E isso me impressionou, me marcou muito. E eu acho que eu me tornei até uma nova pessoa, sem ter me tornado budista, quando eu comecei a me aprofundar sobre essa frase. O quanto que o sofrimento pode impulsionar a vida da gente. E hoje a gente vê claramente que várias coisas, infelizmente, por conta de um vírus, nós precisamos de um vírus, mas várias coisas talvez nós estejamos prestes a aprender ou a introduzir na nossa vida a partir de um aprendizado que vem com essa pandemia. Eu estava pensando também numa coisa que aconteceu aí, que eu não sei se é verdade, se é mentira, porque hoje a realidade é uma coisa muito difícil você dizer o que existe e o que não existe, né? A única coisa que eu consigo acreditar, né, hoje é naquilo que está perto de mim, né? A única realidade que eu consigo ver é que eu estou diante de um celular falando com vocês e que provavelmente tem alguém me escutando. O resto, tudo para mim está em dúvida. Tudo pode ser fake news, né? Mas eu vi uma coisa interessante que aconteceu em Veneza. Veneza conta essa lenda atual aí, né, essa lenda de alguns dias, de que com todo o problema que a Itália vem sofrendo, a Itália é um dos países que está sofrendo mais com o coronavírus, mas a desaceleração de Veneza, a desaceleração do planeta, a desaceleração da Itália, causou a limpeza dos canais de Veneza. Quem já foi a Veneza sabe que os canais de Veneza é um pouco parecido aqui com a nossa Lagoa da Conceição, com os nossos córregos, com os rios no Brasil em geral, que se tornaram esgotos praticamente. Praticamente nós conseguimos poluir quase tudo que nós temos de água, nossos rios são verdadeiros esgotos. E aí você vê, por exemplo, aqui tem um plano para limpar a Baía Norte de Florianópolis, não sei quanto é que é, mas é uma quantia astronômica de sei lá quantos milhões ou bilhões e coisa e tal. E Veneza limpou os canais simplesmente pelo fato de que parou de poluir. Por alguns dias que parou-se de jogar esgoto e parou-se de sujar os canais de Veneza, conta-se que tem até peixinho nadando lá, que a água está limpinha e coisa e tal. Vamos supor que seja verdade. O que isso mostra para a gente? Eu acho que isso traz uma grande esperança. A esperança primeira que eu quero falar é essa. Se nós pararmos de fazer algumas coisas que nós estamos fazendo no mundo, a natureza tem uma capacidade imensa de recuperação. Por que eu acho que isso é uma coisa importante atualmente?
Porque uma das grandes causas de dor também e sofrimento, antes do coronavírus mesmo, é a sensação que nós carregamos, o peso que nós carregamos diariamente de que o mundo está acabando. A Amazônia está acabando, nós estamos queimando tudo, a gente vê os bichinhos sumirem, a gente vê a destruição da fauna, a destruição da flora, e parece que não tem jeito. Esse é o maior problema, não é nem a destruição que nós estamos causando. O maior problema é que nós estamos olhando para isso e achando que não tem jeito, que é assim mesmo, que não vai dar, que vai acabar. E a ser verdade o que está acontecendo em Veneza, isso não é verdade. Nós temos condições de recuperar o mundo, nós temos condições de recuperar o meio ambiente, às vezes com menos recursos do que a gente pensa. Então essa é uma reflexão. Essa é uma reflexão importante, porque eu vejo com muita tristeza, Florianópolis é uma cidade em destruição. Apesar os turistas todos acham Florianópolis uma maravilha, coisa e tal, e eu acho também, e certamente mas para quem mora aqui, sabe que Florianópolis é uma cidade com a destruição anunciada, uma tragédia anunciada. Não só a destruição do meio ambiente em Florianópolis é terrível, como a destruição da flora, da fauna, e o anúncio de que várias tragédias deverão ocorrer aqui por conta dessa destruição, mas há esperança. Walter, tem um pessoal até falando do Tietê também. O Tietê, pois é, o Tietê é um rio fantástico, né? Maravilhoso. Eu me lembro quando era criança, aprendia sobre o Tietê como um rio que atravessa São Paulo. Tinha uma ideia romântica do Tietê. Quando eu vi o Tietê na minha frente, eu falei, meu Deus do céu. Né? Mas eu acho que há esperança de recuperar o Tietê, há esperança de recuperar o Guaíba, há esperança de recuperar o São Francisco. Nós podemos, com a desaceleração, fazer isso. E aí é um outro ponto que o vírus talvez tenha trazido de muita importância para a gente. Eu tenho a impressão, Sara, e o pessoal que está ouvindo aí, todos, que nós criamos um estilo de vida que não é favorável à vida. Nós estamos metidos num esquema de viver que é absolutamente contrário a uma existência plena e saudável. Nós inventamos isso, e quando eu digo nós, até eu estou sendo um pouco impróprio, né? Porque eu sempre fui contra isso tudo. Então eu não me vejo como um cara que ajudou a inventar isso aí. Mas vamos lá, vamos falar de humanidade e se colocar junto. Nós inventamos um esquema em que você não tem mais tempo para as mínimas coisas que parecem ser tão importantes, como, por exemplo, você conversar, tomar um café da manhã com sua família em paz, com tempo, almoçar, ler um livro. Nós criamos um esquema de tal insanidade que nós estamos o tempo todo correndo para lá e para cá, sem uma séria explicação de por que estamos correndo, exceto de que nós somos obrigados a isso. Eu acho que o corona vai fazer a gente repensar, será que esse é o melhor estilo para a nossa vida? Será que nós precisamos produzir tanto, se é que se pode chamar de produção, se é uma coisa produtiva? Eu não concordo, eu acho que isso não é produtividade real, eu acho que é uma ilusão. Mas vamos lá, vamos supor, será que a gente precisa fazer tantas coisas para produzir tantas coisas? Eu penso, por exemplo, no meu caso de professor, você é obrigado a ficar produzindo artigos o tempo todo, que ninguém lê praticamente, porque são artigos demais produzidos o tempo todo, e aí você fica horas e horas a fio, tem gente que perde noite para produzir coisas que não são absolutamente desnecessárias. Elas não são essenciais. E talvez a gente precisasse desse vírus, e eu digo isso assim, não é dizendo assim que eu acho o vírus legal, ou qualquer coisa assim, ou a situação legal, mas espero que vocês entendam, né, sem eu ter que explicar muito, né, o vírus vai fazer a gente refletir sobre isso, eu espero. Eu espero que o vírus faça a gente refletir sobre o quanto que nós estamos, talvez, jogando grande parte da nossa vida, que poderia ser realmente produtiva, por uma ilusão de produtividade que não é real.
porque não produz vida, não produz nada de realmente útil para a humanidade, não produz nada de realmente útil para as pessoas, não produz nada de realmente útil para uma sociedade melhor, mais justa, mais equitativa e mais solidária. Mas, ô Walter, eu acredito muito que isso já tá mudando, sabe? Eu acredito que essa consciência, porque eu tenho percebido isso em muitas pessoas, né? Inclusive as pessoas que eu acompanho. Hoje mesmo eu estive com uma família, né? Assim, a gente continua atendendo, acompanhando virtualmente, né? Muitas pessoas. E hoje mesmo com a família, né? Acompanhando a família toda, eles estavam presentes e raramente isso acontece, né? E eles estavam cozinhando, fazendo sushi juntos, né? E aí a mãe falou um pouquinho disso, assim, nossa, que legal a gente poder estar aqui todo mundo junto, isso é raro, né? Quanto tempo? Tinha um ano que a gente não fazia esse encontro juntos aqui, de uma coisa que a gente gosta tanto, né? E aí eu falei para elas, nossa, mas assim, interessante porque só foi possível por conta desse momento agora, né? Então tem coisas boas mesmo nesse momento, apesar de ser duro, né? Apesar de ser forçado, eu acredito que a gente está transformando. Nós estamos nos transformando. Em termos de aprendizado, eu acho que nós temos muito que aprender e aproveitar esse aprendizado. Não deixar que isso depois escape da gente, porque senão não valeu a pena. Tanto sofrimento tem que valer a pena. Eu acho que nós temos que não deixar escapar isso depois. Depois então que vamos voltar tudo à normalidade? Eu acho que não. Eu acho que não se deve voltar à normalidade se a normalidade era aquilo que a gente tinha antes. Eu acho que a gente deve superar esse momento e fazer uma outra realidade, em que as pessoas possam estar mais juntas, em que a gente lute para poder estar com seus filhos, com seus amigos, com seus maridos, suas esposas, com quem quer que seja, mas estar presente realmente sem estar preocupado que eu tenho que sair daqui a 2 minutos, eu tenho que engolir esse ovo aqui antes que vai, entendeu? É uma coisa louca, uma aceleração que não só é contrária à vida humana, como ela se torna contrária a tudo em redor também, porque ela faz com que a gente não preste atenção, tenha descaso para com as coisas que são muito caras, como eu dava o exemplo agora de Florianópolis. Todo dia a gente passa ali naquele sul da ilha, ali onde eu moro, vê a destruição caminhando, e nós não temos tempo de nos organizarmos para chamar a atenção de alguém, ou participar de algum movimento, de alguma coisa que a gente possa chegar e dizer, olha, vamos tentar fazer alguma coisa aqui pelo nosso lugar. Claro que Florianópolis é um lugar especial, porque é muito difícil de se organizar aqui. Eu sei que São Paulo, por exemplo, tem muitos movimentos de proteção da cidade, infelizmente só depois que a cidade já está quase destruída, mas eu conheço ali, por exemplo, por contingência, por ter morado lá, o movimento de preservação do bairro do Pacaembu, que é uma coisa fantástica que conseguiram fazer. Nós temos muitos movimentos de defesa de alguns lugares, coisa e tal. Florianópolis é um mau exemplo, porque Florianópolis é absolutamente dominada pela especulação imobiliária e a mídia é totalmente patrocinada pela especulação imobiliária. Então, portanto, nós nunca vamos poder discutir em massa a questão de meio ambiente em Florianópolis, porque a mídia é completamente comprometida com a especulação imobiliária. Então, é um mau exemplo. Mas, ainda assim, nós temos muitas coisas, né, para fazer. E aí eu estava pensando, sabe, você tinha falado comigo... Ô, Walter, só um minutinho. Aqui em Brasília tem o Lago Paranoá, tem um pessoal de Brasília aqui comentando. E só para te contar que tem um monte de gente, Marizu Fernandes, não sei se é assim que fala, mas ela está amando a live, está amando o conteúdo que você está trazendo. Tem várias pessoas comentando aqui, não sei se você está vendo aí. Mas tem um pessoal que você conhece, eu vejo, do grupo de estudos. Que aparece, mas eu não consigo me concentrar. Eu espero que estejam gostando para valer a pena o tempo que a gente está aqui, né, Sara? Que bom. Tem o pessoal do grupo de estudos aí também, Mariana, tem o Guilherme, tem muita gente aí. Legal. Que bacana. Um abraço a todo mundo aí que estiver participando. Sejam bem-vindos. Aí, Sara, eu queria mudar um pouco o tom da conversa. Você tinha falado para mim, a Sara até falou, você
pode tocar uma música, porque ela sabe que eu gosto de música, sou músico, coisa e tal. Já sou músico não, né? Isso é absurdo dizer isso. Eu sou um cara que gosta de música e tem um violão. Assim, aprendi a tocar uma notinha. E aí, mas infelizmente o meu violão ficou, eu não consegui, eu estou de quarentena há 2 semanas e não consegui trazer o violão para cá, eu estou sem violão. Então não posso tocar música, nem vou me arriscar a cantar sem violão. Mas eu estou falando isso porque uma das coisas bacanas que aconteceu comigo na quarentena, de novo, gente, não é que eu estou achando essa quarentena maravilhosa, coisa e tal, tá? Já feita a ressalva para quem chegou atrasado no live. Mas eu resolvi, na quarentena, falei, meu Deus, o que eu vou fazer do meu tempo, né? Eu todo dia vou lá, todo dia não, mas 3, 4 vezes por semana eu vou para a universidade, passo meu tempo, fico lá, faço um monte de coisa, agora eu tenho que trabalhar em casa, vou ter que me adaptar. E achei que ia sobrar tempo. E eu ia ficar assim, tendo que ocupar meu tempo. Esse não é um problema para muita gente. As pessoas ficam, eu vou ficar em casa. Aí eu resolvi dar uma passeada na minha própria biblioteca. Eu tenho uma quantidade de livros aí, e tem vários livros que eu sei que eu comprei há muito tempo atrás. Eu vou comprando, eu sou um comprador meio compulsivo de livro. E aí eu compro coisa que eu leio anos depois. Eu falei, vamos pegar umas coisas que eu tenho para ler, que eu comprei e vou começar a ver, né? Porque nessa quarentena. Aí eu descobri que eu não vou ter tempo na quarentena para ler os livros. Eu vou encher meu tempo muito fortemente. Eu até trouxe aqui umas coisas para sugerir, porque eu achei uma coisa legal de fazer, que dá esperança na vida para a gente, é viver bons momentos. Quando a gente vive bons momentos, eu acho que o nosso cérebro, nossas endorfinas, o nosso coração, ele se alegra. E isso traz grandes esperanças, quando você consegue viver bons momentos em qualquer situação. Você pode estar, eu vou falar isso porque eu já vivi situações assim, tá? Como médico, eu já estive muito próximo de muita gente em situações, mas mesmo quando você está muito próximo da morte, viver um bom momento é como que rejuvenesce você. Não é que você vai deixar de morrer, não é que você vai deixar de ficar doente, não é que você vai deixar de ficar triste, mas um bom momento na vida, ele faz um efeito fantástico. Então, uma das coisas que eu acho que a gente deve fazer agora, né, na época de coronavírus, em época desse tipo, é procurar ver quais os bons momentos que você pode viver na sua vida. Alguns a gente já falou aqui, eu acho que uma coisa que muita gente recuperou, eu mesmo posso dizer isso, né, eu tenho um filho de 15 anos, convívio. Esse convívio que às vezes você ficava só 15 minutos por dia, meia hora por dia com a pessoa amada, agora você consegue ficar o dia inteiro com aquela pessoa, mesmo que não seja do lado dela o tempo todo, mas a pessoa está presente, ela está ali. Isso traz inevitavelmente momentos muito bons, momentos em que você consegue exercer esse amor de uma forma prática. Porque às vezes você fala, eu amo fulano, mas você ama assim sem poder estar junto. Você ama sem poder estar perto, você ama sem poder estar do lado, sem poder tomar um café junto, sem poder comer um jantar, sem poder tomar um vinho. Você ama de uma forma abstrata porque o estilo de vida te obriga a isso. E hoje eu recuperei um pouco desse convívio com o coronavírus. Eu nunca fui um cara muito afastado, mas eu vivo 24 horas por dia agora junto com meu filho, com a minha família. Recuperei um pouco desse convívio. E eu tenho uma regra que eu optei há muito tempo atrás, que é de não ler livros técnicos à noite. Porque senão eu ia viver lendo livro técnico, né? Você sabe disso, Sara, e o pessoal que está aí, que tem profissões, se deixar, a gente só lê coisa relativa à profissão da gente. Então, há muito tempo atrás, eu adotei uma regra. Por exemplo, de noite eu não leio. Hã? Eu só leio livro de psicologia. Só leio livro de psicologia. Terapeuta, só livro técnico. Então, já vou te dar uma dica, Sara. Pega um momento da sua vida que você não lê livro de psicologia. Você se afasta do livro de psicologia. Vai ler qualquer outra coisa, tipo Patinha, vai ler, entendeu? Romance, vai ler o que for, menos livro de psicologia. Eu adotei isso há muito tempo atrás. E por isso li muitos livros, leio muitos livros,
mas tem muitos livros que eu não consegui ler até hoje. Aí fui lá para a minha biblioteca. Aí vi um livro que... Eu sou fã dos Beatles, eu sou assim, aqueles fã de fanáticos, carteirinha assinada, coisa e tal, sei tudo da vida dos Beatles, papapá, coisa e tal, acompanhei aquele negócio fanático. E quando foi eu não... Hã? Canta, toca as músicas. Quando foi no Natal, aí, uns 3 anos atrás, eu ganhei esse livro aqui, ó. A dica para vocês aqui. Não sei se dá para ver. Dá Coloca pra ver? mais assim para ver. Isso, aí dá. Uhum. Chama Can't Buy Me Love, mas é em português. Quando eu ganhei esse livro, eu falei, nossa, eu já sei tudo da vida dos Beatles, não vou perder meu tempo lendo esse negócio não, porque vai ser mais um contando daquelas coisas todas, eu não quero mais saber disso não. E deixei o livro lá na biblioteca. Aí quando foi, agora, eu fui pegar o livro e descobri que é um livro fantástico. Ele não é só sobre a vida dos Beatles, ele pega cada capítulo e ele conta o contexto social, o contexto econômico, o contexto cultural, do que estava se vivendo naquela época dos Ted Boys, depois o que estava se vivendo na época, por exemplo, em que se lançou o determinado disco, como é que foi que aquele estilo de música evoluiu em relação ao contexto social, fala do fenômeno das drogas na década de 70, e eu achei fantástico, eu estava negligenciando esse livro. Agora, por conta da quarentena, eu comecei a ler ele de novo. Então, uma dica que eu dou para o pessoal é assim, aproveitar o tempo, porque a gente tem que também superar essa coisa de ficar o tempo todo pensando nas coisas que nos afligem. Eu acho que nós temos que fazer esse exercício, porque se deixar, a gente fica preocupado o tempo todo. Então, a gente tem que ter estratégia mesmo. Eu vou fazer outras coisas. Por quê? Porque não adianta também. Não é produtivo eu ficar só pensando, né, no que vai acontecer, o que vai acontecer, que amanhã eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Não adianta ficar preso só nisso. Eu tenho que ter uma consciência disso, mas eu tenho que ter estratégia para usar meu tempo com outras coisas. Então, ler livros, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é fantástica, cria bons momentos nessa quarentena. Aí eu fui ver, aí eu separei alguns livros que eu gostaria de ler na quarentena. Walter. Oi. Tá, Walter, a Marizu participou bastante aí da live, mas ela vai ter que sair, falou que está com muito amor por esse momento aqui. Obrigada por participar, né? Mas só para te contar também, Walter, que tem um pessoal da Holanda aí assistindo, né? Olha! A Ilka Primuska está lá na Holanda, está assistindo, e ela está contando que, assim, nesse momento de quarentena, ela é minha prima, né? Que a gente tem se falado muito mais. Ela me liga sempre, a gente conversa, né? Inclusive com a nossa família, a gente fez encontros virtuais, né? Encontrando muito mais do que a gente encontrava antes, né? Eu também aqui também aqui na minha casa, eu almoço em casa agora, coisa que eu normalmente não faço, né? Eu almoço na rua, agora estou fazendo comida em casa, ao ar livre, né? Então, acho que sim, tem coisa boa, né? Acho que a gente está reaprendendo mesmo a viver de uma outra forma, e eu também espero que isso não seja passageiro, sabe? Que isso que fica, que é de bom, que perdure, assim. Que perdure, né? Aí eu ia mostrar... Aí eu fui catar alguns livros, aqui, ó, tô mostrando aqui alguns livros que eu resolvi que eu vou ler durante a quarentena. Só que eu acho que não vai dar, eu precisar de mais do que uma quarentena. Esse aqui Você está esperando né? Ficar até o final do ano, é? Pois é, eu acho que a minha quarentena vai ter que durar mais tempo. Aí tem várias coisas aqui que eu estou lendo, aí eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo, me perco às vezes um pouco, paro um, volto outro. Mas estou lendo. Mas isso me levou a uma outra coisa também, Sara, é interessante, pessoal, que quando eu comecei a ler esse livro dos Beatles, esse Can't Buy Me Love, ele faz a análise de contexto a partir das músicas. Então, a cada disco, a cada música, ele vai fazendo numa ordem cronológica. Aí isso me fez com que eu então fizesse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escutar as músicas de que ele está falando, agora já no contexto do que ele está contando, que aquilo vai me encher, vai me dar outra visão de contexto daquilo que eu já conheço há muito tempo, que é os Beatles. Aí o que eu fiz? Eu tenho também uma coleção de discos, vinil. Aí eu peguei, eu prefiro ouvir a música em disco vinil, porque o disco vinil ele tem uma história, ele tem
Aí eu comecei a escutar meus discos. Troquei a agulha eu tinha uma agulha reserva do toca-disco e comecei a escutar meus discos. Até Que eu trouxe legal! até aqui, ó. Vontade de ter uma vitrola. Eu tinha uma Aqui, vitrola ó. quando eu era criança. Aqui. Esse aqui é o. Cadê? O Beatlemania, né? Deixa eu ver. Mas assim. Aí, deu. Uhum. Legal. Estou vendo pelo estado dele que ele é original, né? Mas tá inteirinho. Aí e Que fui bonito. vindo. Mas o que aconteceu é que eu comecei a recuperar um certo interesse, um amor assim pelos meus discos de novo. Porque eu comecei a ver novamente. Porque quem conhece disco de vinil, por exemplo, o Sgt. Peppers aqui, tá? Se você escuta na internet, você vai escutar as músicas, coisa tal, blá, 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 Vira mas mais. você não tem isso aqui. Você não tem a história, você não tem as letras que estão escritas aqui atrás. Quer dizer, você começa a ver de novo os teus discos, as tuas coisas. Eu vi com um interesse renovado e comecei a ver o seguinte, uma coisa que a gente fazia quando eu era garoto, era na universidade, eu me lembro de uma vez que nós nos reunimos para ir para a casa de uma amiga que tinha um toca-disco de alta fidelidade, um Grundig, com esquema de som maravilhoso, para ouvir o lançamento de um disco do Chico Buarque e do Caetano Veloso. Então nós nos reunimos, fomos para a casa dela para ouvir o disco. Tinha sido lançado, ela comprou o disco, a gente sentou na sala dela no chão, ali, em frente àquelas caixas de som da Gradiente, né, o toca-disco Grundig, caixa de som Gradiente, qualidade maravilhosa, para ouvir o disco. E aí eu fiquei pensando, hoje em dia a gente escuta música, mas a gente não para. Eu, pelo menos, muitas vezes, eu mesmo sou pecador nisso, e sou músico, gosto de música, não para ouvir. Você não senta para ouvir a música. Você ouve lá no fundo, ouve no elevador, bota em casa, mas aquilo toca ali, coisa e tal, você dança. Raramente a gente para ouvir uma música. E aí eu passei por essa experiência, comecei a reviver essa experiência esses dias. Falei, vou ouvir essas músicas de novo, mas eu vou ouvir assim. Eu não vou fazer nada. Eu boto o disco, sento, me concentro e fico ouvindo a música. É uma experiência fantástica. É um momento maravilhoso que você vive. Afora, e quase todas as músicas que eu estou ouvindo são músicas que eu escuto há anos, 20, 30 anos que eu escuto as mesmas músicas, porque é assim que funciona. Mas você, eu vou ouvir de novo o disco, eu vou sentar e vou ouvir, é uma experiência tão impactante. E para quem tem essa sensibilidade com música, eu acho que isso vale, eu estou contando essa história porque eu acho que isso vale para muitas outras coisas que a gente faz, mas que a gente faz muitas vezes sem se entregar de corpo e alma. Pode ser uma pintura, pode ser uma leitura, pode ser um jogo, uma brincadeira, qualquer coisa. Nós estamos cada vez mais nesse esquema proposto para nós, de estilo de vida neoliberal, nós estamos cada vez mais rápidos, supérfluos, muito superficiais, e a gente não para ouvir. E foi uma experiência tão impactante sentar e parar para ouvir a música sem fazer mais nada. No máximo um copo de cerveja, um copo d'água, um copo de vinho ali do lado, e mais nada. Sem fazer outra coisa, sem me distrair. Isso é uma dica que eu dou também de bom momento. E, assim, eu não sei se isso está falando direto ao tema que você pediu, para mim está, Sara. Mas eu acho que essas coisas me dão uma tremenda esperança de que eu volte, que eu não perca o que eu estava perdendo, de certa forma. Que essa capacidade, essa potencialidade, esse tempo, essa dedicação e esse amor às coisas que eu gosto. Eu acho que, infelizmente, precisou de uma quarentena causada por um vírus para nos trazer isso de volta. Mas eu acho que essa é uma coisa muito positiva e que, de novo, eu acho que a gente devia readquirir e não deixar ela ir embora mais. Não deixar que tomem mais isso da gente. Porque a gente já fez isso um dia, né? No mínimo, quando era criança, a gente fez isso. Eles tomaram isso da gente. Tomaram o nosso tempo, tomaram a nossa capacidade de nos entregar
a coisas que realmente alimentam a nossa alma. Uhum. Walter, assim, desde que começou essa coisa do isolamento social, do coronavírus, né? Eu tenho, assim, percebido, como eu disse, as pessoas tão diferentes, assim, pelo menos comigo, no meu cotidiano, né? Todo dia eu recebo uma mensagem acho que de incentivo, né? Pelo trabalho, todo dia uma pessoa me emociona de alguma forma, sabe? Eu falo, nossa, tô muito chorona ultimamente. Mas por que isso? Eu acho que as pessoas têm, acho que cultivado um pouco um pouco não, muito mais esse estar com o outro, a presença mesmo, né? E acho que estou contando de mim, mas é isso. Praticamente todos os dias eu choro de emoção, sabe? Não é de tristeza ou de angústia, às vezes sim também, mas a maioria das vezes é de emoção por ver o quanto as pessoas estão sendo solidárias umas com as outras e nossa, eu acho que, assim, para mim, por isso que eu disse para você, vem falar de esperança, né? Eu acredito que a gente vai mudar mesmo, e nós estamos mudando, nos transformando, e ouvir sobre esperança é muito importante, né? Eu acho que preciso passar para as pessoas esse sentimento, assim, que eu tenho vivido particularmente, né? Muito bacana. O Paulo Freire escreveu um livro chamado Pedagogia da Esperança, de 1985, mais ou menos. E é um livro muito bacana, muito bonito. Acho que é um desses livros que vale a pena a gente ler, né? Um daqueles livros que deve ler na vida. E é um livro leve, né? Um livro leve, assim, sobre a esperança. Paulo Freire sempre é muito denso, né? Mas esse livro ele é bem mais leve. Mas uma das coisas que eu acho bacana que ele fala é que a esperança existe quando você trabalha para ela. A esperança é diferente da fé, por exemplo, né? A fé você acredita que uma coisa vai acontecer porque independente de qualquer coisa. É uma coisa divina, uma coisa que vem com uma crença que você tem forte, que independente de qualquer coisa, uma coisa vai acontecer. A esperança, talvez, na linguagem do Paulo Freire, a esperança é muito vinculada ao que você faz para que esse desejo se realize. Eu acho isso muito bacana, porque quando eu quero voltar ali à ressalva do começo da live, né? Eu não quero fazer o papel de poliana, esse negócio da esperança do nada. Não, a esperança não vem do nada, a esperança vem, a meu ver, eu concordo aí com o Paulo Freire, do fato de que você queira aproveitar o que está acontecendo para que você possa ter essa oportunidade que está nos sendo dada para nos tornar melhores. Eu acho que daí é que a gente pode ter uma grande... Acho que se você simplesmente isso acontecer, a gente deixar passar, nós vamos ter perdido uma experiência de vida. Porque pensa bem, daqui a 20, 30 anos, você vai contar para os seus netinhos o que aconteceu, né? Olha, eu vivi uma quarentena ali, pode ser que haja uma outra pandemia daqui a 30 anos, você já vai estar mais calma, você, olha, já vivi, já passei por isso, né? Mas é um momento que eu acho que de grande reflexão para a humanidade, e a gente tem que trabalhar para não deixar isso passar. Nós temos que ajudar uns aos outros para não deixar que isso se vá quando voltar tudo à normalidade, como querem usar aí o jargão, né? Eu acho que a gente não deve voltar à normalidade que era antes. A gente deve não tem como mais. Aproveitar os ensinamentos e trabalhar para isso. Olha, eu não quero mais que esses ensinamentos me deixem. Eu quero utilizar isso na minha vida. Mesmo que com o tempo algo vai passar, algo vai se perder, é natural, mas que a gente tenha essa atitude inicial de que isso pode nos ensinar muito, pode nos levar para uma situação humana melhor, porque eu acho que a situação humana que nós estávamos nos encaminhando é a pior possível. Bom, Walter, muito profundo tudo isso que você traz para a gente, toda essa reflexão é muito profunda, né? Muito bonita, assim.
Acho que a gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para poder falar de tudo isso, né, que você trouxe agora, para poder nos inspirar, né? Acho que nos inspirar de uma maneira muito, acho que muito cuidada, né? De uma maneira muito sensata até, não tirando esse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas pensando, acho que é isso, de uma maneira muito bonita, muito cuidada, muito sensível da sua parte, tudo isso que você traz. Eu tinha certeza, nós tínhamos certeza do lugar de encontro, que a gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor, tá? Obrigado. A gente vai ter que finalizar nossa live, porque ela desliga, né, aqui quando dá os 50 minutos, e a gente está chegando lá. Passou tão rápido. Quem sabe a gente volta aqui, para falar um pouquinho mais, né? Acho que em nome do lugar de encontro, em nome das minhas amigas aí, cofundadoras, eu te agradeço demais, né? Você é muito inspirador para nós e eu espero que tenha inspirado outras pessoas também. Obrigada, Walter, por sua sensibilidade. Obrigado a vocês, foi muito inspirador também o seu convite, o seu estímulo a fazer isso aqui. Eu fiquei muito feliz. E só queria terminar dizendo que uma outra coisa que eu queria muito dizer, quando me preparei para isso aqui, que é a questão de que o que mais faz bem para a gente no mundo, talvez, isso quem falou foi a Débora Noal, num vídeo que eu recebi, é cuidar do outro. E nesse momento, acho que nós estamos todos tendo que cuidar de todos. Nós cuidamos, estando sozinho, espero que eu esteja cuidando de muita gente, espero que muita gente esteja cuidando de mim. Um grande beijo no coração de vocês todos aí e fico sempre à disposição. Walter, a Débora Noal, inclusive, fala que quando a gente cuida das pessoas, até a nossa imunidade melhora. Ela fala isso, né? Então, quem quiser também, escutem aí Débora Noal, uma especialista nessa questão da pandemia, né? Uma psicóloga muito interessante. E obrigada, gente. Só agradecer o pessoal que está aí, do nosso coletivo, o Tiago, Maísa, o pessoal do grupo de pesquisa, Renata, Mariana, todo mundo comentando bastante aí, Walter, você não está vendo, mas vou te contar. Então, muita gente participando. Obrigada mesmo, de coração. E quem sabe a gente, como eu falei, possa encontrar mais vezes por aqui. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem, gente. Se cuidem.